final, né? Coloca aquela coisinha interessante para um early game, né? Não estava se desenhando aquele early game tão forte, mas com esse show aqui, talvez o Alboro possa trazer aquela gameplay diferenciada pra gente nesse começo de jogo, né, Gabriel? E o Alboro, inclusive, já tava ali na maldadezinha. O Isol tem a visão do Tekashi aí na moita. Eles estão querendo proteger o Orange do seu jungle, do Zoro aí. E vão farmando tranquilamente as rotações iniciais de cada equipe. A gente vê agora a gotinha ficando para a equipe da RRQ Akira, que vai agora rotacionar, o que tudo indica, para o seu Gold, hein? Exatamente. Tá, duas composições distintas. A ideia da RRQ é trazer essa composição mais massiva para o mid-late game, para tomar pancada de fato, né, antes. Em contrapartida, a equipe da Cyber vem com uma equipe um pouco mais equilibrada. Mas em contrapartida, quem não tá equilibrado é o Owen, ele foi visionado por ali, sai com tranquilidade, mas já rolou um estranhamento ali antes. Conclua, querido. É aquilo que eu tava falando, não é porque não tá com uma composição, embora tenha a Ângela, né? A Sim. Ângela é o padrão da agressividade. Ambos os times gostam de jogar assim. A gameplay deles é invadindo, é colocando pressão na mid lane. Então, prevejo aí a galera tendo que estar no dia aí com os feitiços. Se não tiver com reflexo em dia, vai ser difícil. E o Tekashi vai sofrer bastante nesse começo de jogo. Exatamente, até porque também a equipe da Cyber não é uma equipe que vai vir totalmente pro early game, né? É uma equipe um pouco mais composta, equilibrada, para também chegar aí no seu Power Spike por volta dos 9, 10 minutos. Então vai ser complicado para eles segurarem esse jogo pro late game. Tem que tomar muito cuidado com isso. E olha, a maldade que a farsa, já se revelou, já o Seigen já foi lá, deixou a Ângela pegou nível 4 e a Turtle foi iniciada. Olha só, a Tartaruga tá sendo iniciada por ali, Tekashi chega junto, o King consegue o abate, consegue levar o primeiro objetivo, fica pelo meio do caminho, Seigen consegue o abate em cima do Isol, bem jogado e respondido, garante o First Blood pra equipe da RRQ! Que inicialização forte por parte da equipe da RRQ, consegue abate, consegue objetivo, consegue vantagem, e olha a briga aí pelo Gold. E melhor aí pro Gusta. E show! O Quiz entrou muito bem ali, segurou o dano, Seigen, obrigado a recuar por lá. Tem o ultimate do Owen, belo ataque aéreo aberto, mas não foi suficiente. Saiu no limite da honra, um Flame Shot resolvia ali, hein? Questão é 20 Flame Shot na MPL, né? Mas o Flame Shot, se tivesse ali, não teria fugido no Blue naquela jogada no início do jogo. Pois é, exatamente. Gigads. Eu ia falar até sobre essa jogada. Foi obrigado aí a produção. Rapaz. Opa, mas vamos falar do Fica à vontade, de ouro? Fica à vontade. Opa, tudo bom? Tudo bem? Oi! Oi, saudade da aula. Ainda assim, os líderes de ouro, obviamente, que estão aí por parte do King, que naturalmente já tem uma pressão muito forte aí de jogo. Como vocês mesmos disseram, realmente, essa entrada com até mesmo Seigen, com essa Valentina, é uma força muito boa, um clear wave mid, acompanha os dois juntos, tem uma Ângela ali pra sobrecura, ainda mais porque a gente já citou, né? O Alpha já tem uma regeneração muito alta. Aí pegam ali uma Ângela pra ficar do lado dele. Ele já vem com um golpe de bravura. E aí só falta fazer aí o Machado Sanguinário e terminar aí o combo de 6 itens de regeneração e vampirismo pro cara mandar uma dessa. Mas ainda assim, já incorporando, Zoro e King aí nessa rota, ainda assim, uma situação em que o KDA do King muito maior, a gente sabe, RQ trabalha muito no macro, muito junto, belas teamfights, a gente já vê logo no começo, né, esse abate, tá tudo tranquilo pra ele, tem 8.3 do 2.4, ouro por minuto maior ainda, quanto mais abates, mais farm e assim consequente, mas a participação é muito boa também, tá? Fica aí mais ou menos de 76 a 72 ainda por si, por ambos os junglers aí serem bem agressivos e andarem muito aí com seu time. Exatamente, partida calma, tranquila, já era de se esperar, então a gente vai precisar acompanhar aí até pelo menos os 7, 8 minutos, um pouco a mais talvez, para começar de fato rolar os embates mais diretamente pro Lorde ali, que é os primeiros 9 minutos de jogo. Eles puxaram ali agora a Turtle, que foi resetada, mas para impedir que tenha esse início rápido por parte da RRQ Akira. Os 2 XP já estão descendo para eventualmente puxar uma teamfight e vamos vendo a inicialização. Olha só a Tartaruga, tá sendo iniciada por ali, o Morocois entrou muito bem, mas acabou chutando errado, fica pelo meio do caminho, o Zoro garante abate da Tartaruga, conseguiu levar o objetivo para casa, conseguiu sair na maciota por ali e tirou o doce da criança. Olha, não sei se foi a intenção de chutar para longe, eu achei que tinha sido até uma play um pouco errada, mas fez muito sentido, porque ele afasta o jungle, impede que dê o seu smite e o objetivo é garantido pela Cyber. Então, NA Gabriel, bem jogado pra caramba. Retificando aí a minha informação também, que no momento eu também achei que fosse meio que um misclick ali. Cara, se você pegar na primeira tartaruga, a diferença é que em vez de ter sido show, foi o Isol. Só que ao invés dele parar o Alpha, ele acabou indo pra cima do Tekashi. E aí ele veio, o King veio por dentro do pit e conseguiu pegar o objetivo. Dessa vez não, eles nem tentaram, já jogaram o show que aí não tem como errar, foi direto, já tirou antes pra não ter chance nem de contestação.
Exatamente. E o que não tem contestação é a nossa comunidade lindíssima participando ativamente do chat cada dia mais. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou citar aqui os Coyotes, a Bi, o Koji, o Aidan. Obrigado, GM Fanic também tá fazendo a fronte aí no chat. Obrigado pelo carinho, Kel Animes. Obrigado, Tiff. Tamo junto, rapaziadinha do chat. Vocês são brabos, cara. A gente dá aquele salve pra vocês porque vocês merecem. CB, vamos falar um pouco dos líderes de dano? Podemos, ainda assim temos aí top líderes para até o momento o Fredrin, que naturalmente aí já tem essa pressão de começo do jogo, e o Owen, que já tá rotacionando bastante também e tá nessa mesma média, mas ainda assim se escala bastante sobre esses 6.000. O top 3, que é o Albo Crazy, que naturalmente o show tem esse potencial também, mas o King, que tá em terceiro, ele tá com 4K, visando aí que ele tá com muito mais condição de rotar o mapa para farm, realmente ter esses itens a mais, para quando ele chegar realmente nas teamfights, aí que vai ser louco, família. Exatamente, olha só, o Isol tá sendo visionado pelo Tekashi, nada de muito agressivo por ali, apenas a informação. Cara, se o Isol tá pensando, ele é o Isócrates? Cara, eu não acredito em CV, ele é imparável, né, velho? Vamos ver como é que vai estar essa partida, começando agora nesse primeiro embate aí, são 6 minutos com 40 segundos, um abate muito tranquilo para RRQ, um objetivo levado aí pela Cyber, talvez ali uma segunda opinião, vamos ver como é que vai ser essa terceira turtle aí, terceira turtle na tela do amanhecer. O Gusta tá por ali, tá visionando, olha o King, tem visão de mapa, o Zoro novamente tá por ali, mas tem um bait montado ali pro lado da Cyber, hein? Ultimate bem aberta pelo Oi, bela jogada, Gusta consegue o abate na tartaruga, não sei como. Pega aqui em cima da Borocage, bem jogado o King, aniquila diretamente o Zoro. Agora sim começou a rolar os abates, 3 abates pra RRQ, mais um objetivo garantido por eles. Entra muito bem no jogo, parece que começou a encaixar, hein? Olha, o Smite não serviu pra nada. Quem garantiu foi a Carry com as suas habilidades. Então, mais uma turtle, mais um objetivo que ficou aí por parte de Olha BS sendo focado. Meu Deus do céu. Olha só, BS tá tomando muito dano. Gustavo é o nome da kill. Consegue mais um abate importante, escalar o gold lane da RRQ. São 4 abates nesse momento, 7 minutos com 31 segundos. Olha só o Borocrazy, pegou muito bem. King foi punido por lá, bela jogada. Consegue responder muito bem. 4 abates a 1 com 7 minutos e 40. Tá começando a esquentar a partida, rapaziadinha. Olha, e a gente vê algo que não é muito comum, o King dando over e ficando mal posicionado. A gente sabe que é um dos melhores jungles que a gente tem nessa nossa MPL e não costuma ficar mal posicionado assim não, cara. Tem que lembrar que o abusadão tá no outro time, né? Aí ele abusou da sorte. É aquela questão, né? Também tem a questão do Alpha ser um herói que joga pra frente, né? Tá sempre procurando a play, só que eu acho que ali ele tava procurando a play onde não devia, sem a Ângela por perto, sem ter a ult da Ângela, né? Então tem que tomar mais cuidado com isso, porque é dessas kills que o time acaba voltando, né? E uma coisa que eu queria só frisar foi que nessa luta foi feita a tartaruga e o Paquito não participou dela. Preferiu forçar e levar a torre do mid do que ir pra luta, que pra mim não faria muito sentido. A gente sabe que a torre do mid é muito importante, mas trocar a luta, perder o objetivo e perder mais duas... Opa, a luta... Olha só o Borocrazy, agora sim entrou diretamente em cima do King, bem jogado, mas tem o teammate mais uma vez destacado pelo Blink. O King foi punido por ali, mas não sei se vai conseguir abater. Um flash gasto obscuramente, vai tentando tomar o dano ali, o TK entrou na TF, vamos ver se vai conseguir relar por ali. Vai pra cima do Zoro, ele consegue sair fora. Entrou muito bem, só garantiu o abate em cima do TK, mandou de bala. O que é isso? O King consegue pegar a eliminação. Sai no limite da honra! O Seigen volta pra base sem respirar, Gabriel! Cara, o Seigen ali, se ele saiu com 102 de vida, é muito. E olha o King indo pra cima. Olha o King pra cima do Borocrazy, não sei se foi uma boa investida. Foi pego fora de posicionamento, a Bis consegue pegar o abate, olha o Blink. Tá mudando o massivo e quase garante por ali a tartaruga. O Lorde tá aberto! O Lorde tá aberto, vantagem pra equipe da Cyber, mas o Gusta tá lá com a Ângela. Olha o Gusta Lagosta em cima dele, tem o Blink, vai tentando garantir o posicionamento por ali. Olha o Zoro, tem o recurso pra garantir, ele tá sem o caçar dele, vamos ver se vai ficar pro lado. Gusta Lagosta em cima do Zoro, consegue virar muito bem, faltou follow-up por ali, será que rola por lá, tá lá o Seigen, conseguem mais uma vez garantir o objetivo! Olha só, ainda tem o TK por ali, vai tomando muito dano, o Borocrazy tenta chutar por lá, ficou sozinho, atordoado foi o Seigen, conseguiu viver, mesmo assim consegue mais um abate importante, são 7-3 nesse momento! Cara, que isso, assim... Respira um pouco, Bane, quase Tranquilo, 2 minutos de teamfight. Bora. Olha, a gente viu uma teamfight sendo iniciada, a Cyber ganhando, a RRQ virando, a Cyber virando, aí chega do nada um Blink com o Gusta batendo em todo mundo.
e o Lorde fica para a equipe da RRQ Akira. Foi um pouco emocionado ali, cara. Porque... Eu não sei, hein, cara. Eu não sei, mas o meta agora é roubar a loja de Maguinho. Pelo jeito, né? Guimap aí que tome cuidado, pô. Tá parecendo uma galera boa aí pra roubar o objetivo. Pois é, e que trocação boa fez o Segen agora, né, velho? Posicionamento automaticamente lindo. Colocar um ponto muito interessante aqui, o QI do Gusta nessa luta agora, tá? Ele não deixou resetar o Lorde e ficou só naquela. O Baxia foi pra finalizar na metade da vida, não sei porquê. Ele só entregou a kill pra Carry. A Carry falou, vem cá, vem cá pôr estacar em você, vem. E aí, basicamente, depois, sem o jungler, o time da Cyber teve que recuar. E aí a Valentina ficou com o objetivo e ainda ficaram com kill. E olha, pode rolar aquela maldade, hein? Detalhe que tinha 12 segundos ainda pro caçar dele voltar, então ele tava meio que nessa condição de tentar avançar mesmo. Olha só, o Boro Crazy pegou o Tekashi fora de posicionamento, mas tá sozinho, agora chega o follow-up, tentou recuar por ali, olha o dano que vem entrando por lá. Meu Deus, que isso? Ué, 11 minutos de partida, a gente já tá com a Carry com 40 minutos de jogo, tá machucando demais, cara. E a gente vê agora a Katapa levando ali a T2 da parte superior do mapa, que é a rota do XP. Pressão de mapa por parte da RRQ Akira. Exatamente, o Owen abre mais uma vez uma bela ultimate, 7 abates a 3 agora pra RRQ, 35k de gold, 5 a mais, CB. Preocupa, querido? Cara, 5 mil de ouro faz uma diferença muito grande, mas como é bem distribuído, até entenda. Geralmente, se fosse, tipo assim, 5 mil de ouro pras mãos da Carry apenas, aí a coisa ia ficar muito feia pra equipe da Cyber. Mas ainda assim, a gente tá tendo um jogo até que bem respondido, só que com algumas tomadas de decisão um pouco estranhas, como a Cyber querer realmente finalizar um Lorde. Olha o King, ele escalou sozinho por ali, chamou a responsabilidade e quase foi punido. Sorte ali que faltou um pouco de range, hein? Se tivesse um flash ali pra gastar naquele momento e tivesse usado, porque o flash tem, teria pegado a kill ali o Owen. Olha, esse excesso de confiança tá preocupante, hein? É, quase foi punido ali, o King tem que tomar mais cuidado, mas em contrapartida tem que vir pra cima a Cyber, tem que tomar o mapa, caminhar à fronte pra fazer partidas emocionantes como tava fazendo. Entrou muito bem nesse jogo, precisa focar um pouco mais, como o CB acabou mencionando, pra poder ter um pouco mais de mapa e caminhar pra frente, né, CB? Lembrando, né, RRQ é um time que joga muito bem nessa questão de começo de jogo e sabe punir adversários quando eles erram, né? Então uma boa chance de você ganhar contra a RRQ é, não errar, e 2, surpreender aí realmente seus adversários. Head to head, mas ainda assim acho que vai ter luta. Olha só, vamos ver como ele tá por ali. O Zoro foi visionado, mas ele consegue tancar muito bem. Tekashi tentou levantar, foi suprimido por ali. Owen garante uma bela ultimate, abre o ataque aéreo, mas o King garante aqui em cima do Zoro. Entra muito bem nesse momento o Segen, vai pra frente e consegue trazer pressão de mapa. O King ainda tá com HP cheio, não sei como não desce, mas tem o Blink pra responder isso aí. Ó, o Boro Crazy entrou muito bem, conseguiu um belo ataque por ali. Caminho do dragão foi aberto, o King novamente tenta sua utilidade de ultimate, consegue abate em cima do Boro Crazy, o Tekashi bem jogado, vira na fight, Gusta Lagusta pega abate em cima do Boro Crazy, sanguinário nas mãos dele, tem pressão da RRQ. Cara, o Gusta tá absurdamente gigante, ele simplesmente evaporou, foi uma play muito bonita ainda por parte do Show. Ele infelizmente conseguiu focar ali o Alpha, mas o Alpha recuperou a vida inteira. A Farsa não tinha ult, então não conseguiu colaborar com seu dano. Não pode se aproximar muito, porque depois do controle, se o Alpha simplesmente vira na Farsa, ela desaparece já nessa altura da partida. Então, acabou custando muito caro ele fazer essa iniciação por parte do dano da equipe adversária. É, rapaziada, um jogo tenso até o momento, RRQ aquele Cyber. Vamos ver o que está a aprontar. Um Lorde vem chegando nessa rota inferior e é pra medida dessa T3 aí. Vai querer sim destruir ela de qualquer forma. Já passou dos 12 minutos. Ele está aprimorado. Mas a gente vê também os líderes de dano que ainda assim o abusadão, o ABS, com 54 mil, que está distribuindo bastante ainda assim. Mas o top 1 da RRQ é o King com 39k. A Carry ainda nem entrou no jogo. Acho que aqueles 18 mil lá foi só nessa primeira fight que ela entrou. Exatamente, muito dano distribuído, 4 abates a 0, Gusta Lagusta vem escalando automaticamente muito bem, tá com 4 abates aí, 14 minutos de jogo, tá com muita pressão agora a RRQ, leva ali praticamente a torre da lane do Gold, dezima ali aquele último objetivo e agora sim abre Super Minions para trazer mais pressão de mapa, vai trazer complicação aí pra Cyber com certeza. E agora fecha também seu imortal ali, o Zoro, a gente sabe que uma sobrevida nessa altura do jogo é basicamente essencial. E, cara, vai sair difícil de tancar essa carry, porque ela já tá com um farm muito alto, já tá bem forte. O Alpha também distribuindo dano vai ser complicado. O Gusta Lagusta tentou ali, tomou alguns arranhões, obrigado a recuar. Também não dá pra pisar fora da faixa assim, né?
Não, a alfinetada da Melissa nesse momento de jogo aí também não é de se ignorar, né? Por mais que ainda assim esteja um 3, mas o grande perigo é esse feitiço, né, que ele está usando. Porque o Inspirar, naturalmente, escala muito bem com todos os itens que ela tem. Então, se esse jogo acaba chegando realmente para esse meio final de jogo, um Muddles ali que pega ali 3, 4 ali realmente num lugar fechado, ele amassa muito rápido esses jogadores com mais tempo, com menos tempo ainda do que a Carry. E vamos ver como que vai ser agora o trabalho da RRQ, se eles vão frisar lane, se eles vão tentar fazer um pick-off. E um outro ponto a levar em consideração referente a carry, né? Se o King não fazer aquele engage meio que sozinho, ainda tem uma ultimate de uma Angela que pode ir pra cima da carry. Então é bem interessante ver como que eles vão trabalhar isso e como o King vai trabalhar essa front, se ele vai jogar mais de forma reativa ou proativa. E claro, em consequência disso, como que o Blink vai dar prioridade para a ult dele. E 30 segundos pro próximo Lorde pode ser um ponto interessante, talvez, para finalizar esse jogo. Olha, o Tekashi ainda assim que tá com praticamente a sua build completa, né? Só tá ali com a Essência Fervente, tá pra fazer o capacete amaldiçoado. E o Blink que tá com 3 itens indo pro quarto, enquanto a Borocrazy ainda tá com o seu segundo item indo para o terceiro. Já é uma grande diferença entre os dois suportes, os dois roamings aí da equipe. Tá um jogo 10-3 e ainda assim um jogo com a diferença de 10 mil de ouro. Eu ainda consigo enxergar o Borocrazy entrando muito bem nessa partida. Sim, ele é um playmaker, ele tem que fazer. Muito legal, tá indo muito bem. Tá faltando um pouco de follow-up ali, talvez um posicionamento um pouco melhor pro lado da Cyber, mas ele tá entrando muito bem, tem que tomar cuidado com isso aí. Sabe o que tá sendo interessante? O Seigin tá com a ult dele pra parar o engage dele. Ele vem e ele é chutado pra trás. Tá bem interessante essa forma de peel que a Valentina tá dando com a própria ult do show. Pois é, aí é muita apelação também. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é, vamos ver como é que vai ser esse Lorde. Tem 27k ainda de HP, tá segurando muito bem a RRQ o posicionamento, mas tem espaço, hein? Tem espaço pra Cyber chegar, olha o Tekashi tá por ali, tem a visão, forma uma barreira ali agora nesse momento a RRQ, uma barreira chamada Tekashi, mas tem o Borocrazy por ali, pode tentar o pick-off, vamos ver se vai intergar por lá, mas acho que não vai rolar contestação, tá com dificuldade pra entrar no covil do Lorde. E é isso, Lorde concretizado pra RRQ, são 17 minutos com 29 segundos, 10 abates a 3 pra RRQ. Não contestar esse Lorde foi uma escolha que a equipe da Cyber fez, vai tentar agora segurar, tem que tomar cuidado porque o engage da equipe da RRQ é muito forte, então tem que jogar muito bem com o ultimate da Farsa para fazer esse clear wave, eventualmente o auxílio da Melissa para limpar, porque vai ser difícil, cara. Tome a dancinha aí, ó. Tem que esperar, né? É um tempo que não tem nada pra fazer, tem que esperar o Lorde Lorde chegar, então... Dá recal pra catapa, né? É isso, exatamente. Tá com visão da equipe inimiga, então quer dizer que ele tá provocando. Pois 14 mil de ouro aí, top 1 na partida é esse King que a gente falou, né? Que tá farmando muito. Olha só, entrou muito bem o King, levantou por ali sozinho, mas quem pega bate na torre é Augusta Lagusta. Bem jogado por ali o Lorde, vem marchando com tranquilidade. 2 abates pra equipe da Cyber, defende nesse momento. Overextend por parte da RRQ. Ainda assim tá sendo visionado por ali o Tekashi, não sei se consegue sair de lá. O Borocrazy foi pego, olha o dano. Entra muito bem, Augusta Lagusta imparável nas mãos dele, leva mais uma eliminação. O Tekashi mais tem o Imortal, revive por ali no meio do caminho, toma o dano massivo pelo Abyss, consegue, boom, abate e defende. Gente do céu, que play maravilhosa da equipe da Cyber. Consegue 3 abates importantes e agora é a hora de sufocar um pouco. Exatamente. Vai conseguir splitar suas waves. Tem que pensar com cautela, já saiu da base, tá mais tranquilo. A Rai Batista mandou aqui, ó, será que é o Lorde da decisão? Ainda não, Rai, dá uma segurada porque tem partida na tela. Tem a partida e, cara, jogou muito bem, conseguiu ali utilizar a torre a seu favor, que eventualmente foi pro chão, a gente consegue ver o replay agora. O abate da Melissa pra cima aí do Tekashi, vai sair do Imortal e vai ser farmado. Exatamente, Gusta Lagusta a essa altura do campeonato tá fazendo estrago. Gusta tá doendo muito esses ataques do Gusta, mas o ABS até o momento tá com uma força muito boa também. Ele que já completou sua build, ainda assim, lembrando, ambos ali com botas, no caso a Carry não, acabou vendendo para fazer uma itemização de defesa, no caso o protetor de Athena, mas ainda assim a Melissa tá com uma força absurda e, até o momento, mobilidade. E lembrando, com Inspirar, na última fight não precisou usar. Agora, se ele tiver oportunidade, vai machucar bastante. Vai realmente machucar. E acredito que jogar no controle do show e no tanking do Zoro seja a estratégia
a única estratégia existente agora é para a equipe da Cyber, porque jogar um pick-off talvez não seja tão interessante pela ultimate da Angela, dar aquele shield e eventualmente, caso não consiga evaporar o seu adversário, vai tomar um engage muito forte, seja com o Seigen, seja com o Tekashi, seja com o próprio King, o Gusta batendo na back. Então tem que fazer muita cautela aí agora a equipe da Cyber se quiser sobreviver na partida. E a Akira tem que prestar atenção que nessa luta o Paquito não participou dela. O Paquito só chegou depois que 2 jogadores já tinham sido eliminados porque ele ficou segurando o Lorde e os Minions. Se o Paquito tivesse metido louco, poderia ter sido um ace, mas tinha que segurar o Lorde ali. Então tem que tomar cuidado um pouquinho mais com essas decisões de não entrar na base só por entrar. E vamos ver o que vai dar esse Lorde agora. Exatamente, o Lorde tá ali, tá sendo visionado. Vem agora a Cyber um pouco mais pra frente do mapa. O Boro Crazy fazendo um trabalho exímio aí, abrindo muito bem as brushes, tendo visão da equipe da RRQ. E o que tá faltando, na minha opinião, pra RRQ é uma fronte um pouco mais de contato, né? Uma iniciação um pouco mais parruda, porque acaba quem tem que estar fazendo essa iniciação é o próprio King, com a ajuda do Blink ali, com a sua ultimate, mas ainda assim acaba sendo muito punido, CB. Nem fala, né? Realmente a punição vem por conta de não estar tão dedicado assim a fazer frontline. Tekashi, de uma forma geral, ele tá com uma build mais bruiser, então ele aguenta a porrada, mas não é como um tanque, naturalmente, né? Ele quer trocar realmente mais dano, a gente sabe, né? O Fredrin, naturalmente, quanto mais vida ele tem, mais ele causa dano nos adversários com suas habilidades, né? A primeira acaba escalando com isso. E, no final, o King, que tá com mais itens ofensivos, ainda assim, do que defensivos, né? Então ele tem essa ideia de off-tank, o que não é tão comum e acaba apanhando bastante. De certa forma, temos um Lorde vindo aí, Wave na XP tá muito forte ali, tá? Tem que tomar cuidado, uma super wave e tem luta. Olha só, o Boro Crazy invadiu por ali, tentou achar, eles largam o Lorde no meio do caminho, não sei se foi uma bela escolha. Foi resetado por ali, chegou muito bem a RRQ pra tentar contestar. Tinha muita pressão de mapa nesse momento, a Cyber acaba se desvencilhando ali do objetivo. Vai a wave lá de cima caminhando sozinha, ou abre uma bela ultimate, ataca aéreo por ali, vai tentando segurar, mostra-se guerreira Cyber nesse momento. Não rola nenhum abate, mas tem pressão no Lorde. Não sei com quem vai ficar, o Tekashi tá por ali, tá com meia vida e uma sobrevida gigantesca. Ainda assim o Boro Crazy vai tentar buscar o Blink. Não sei se foi uma bela escolha, caiu por ali. Imortal tentou levantar o Abison e garante o abate em cima do Tekashi. Gusta Lagosta monstruoso, defende muito bem. Neutralizado nas mãos dele, ABS gigantesco, dominação pro Owen. A Cyber garante aí uma bela teamfight, tira 3 da RRQ. Que teamfight maravilhosa! O Alboro Crazy fez uma frontline, tomou muito dano e acabou sendo eliminado. O ABS utiliza muito bem o vento da natureza, fica imune aos controles e a iniciação do Tekashi. Distribui seu dano com seu inspirar, garante abates importantíssimos e a gente tá vendo uma Cyber Hunter definido pra Cyber Hunters da Terra do Amanhecer, galerinha! E na real, Alboro Crazy, eu sou teu fã. Parabéns aí. Ganhou um fã, ganhou um seguidor aí, mais um pra telinha, mas realmente, cara, vocês não podem moscar tanto assim, olha, okay? Porque simplesmente tem um abusadão com a sua Melissa, com o Inspirar ligado e com o Muddles conectado aí a 3 jogadores. Ele só bateu ali, parado, tranquilo, tinha seu Imortal, acabou gastando, obviamente, porque já tinha vendido sua bota, e agora a gente vê os líderes de dano com 122 mil. Só nessa fight, brincadeira. Quer dizer... Somou nessa fight, mas não foi tudo isso, cara. Olha o Lorde sendo dizimado por ali, tranquilidade por parte da RRQ, ainda tá muito composta no mapa, por mais que tenha uma pressão antes de mapa e tal, né? Por mais que sofreu, aliás, uma pequena pressão por conta do Lorde, ainda assim tem muito objetivo, dá pra segurar tranquilo ali, tá na zona de conforto ainda. É aquilo, né? Enquanto não chega ali nas T3, né? As torres dentro da base, fica ok, mas tem que tomar cuidado, porque um time que é agressivo... Opa! Visibilidade por ali do Alboro, mais um objetivo destruído, concluados. Um time que é conhecido pela agressividade foi penalizado por não ser agressivo bastante. Tinha visão da wave lá em cima, eles esperaram o Paquito poder voltar, mas olha lá, que acharam que o King não vai... Conclua, meu filho. É aquilo, né? É a questão de que faltou alguém falar, vai. Porque se eles tivessem sido um pouquinho mais agressivos ali, eles teriam pegado a volta do Paquito e talvez sim ganhado a luta ali, ou até não ter deixado o Paquito voltar para a base e os Minions provavelmente dariam GG. E agora muda totalmente a dinâmica do jogo. Cena clássica de se assistir, porém do lado contrário, RRQ Akira sem jungle, CB.
Olha, eu tô com medo também porque acabei de ver o Gusta Lagusta fechando um vento da natureza, tá? Se realmente o grande problema da equipe da Cyber é essa Melissa, então ele vai ter pelo menos um momento de sobrevivência contra ela e isso pode ser aí algo prejudicial se o pessoal da Cyber não ficar esperto. Tem o Wave chegando aí, realmente a pressão tá muito boa, 25 minutos de partida, 12-9, Tekashi próximo demais e a gente vê cada vez mais próximo a equipe da RRQ para uma futura luta. Exatamente, ó, o Boro Crazy tirando onda ali, inclusive, indo pra cima e pra baixo, dançando na frente da RRQ. Talvez não seja uma boa ideia dançar na frente de um leão desse, mas tá confiante. É muito bom ver o cenário de Mobile Legends evoluir dessa forma, Gabriel. Ele tá aí com a skin do abusado, né? Porque tá abusando, ficando parado, dando mini clique no joystick aí na frente do Tekashi. E não é uma cena que a gente esperava ver não, tá? Exatamente, tá meio que na zona do desconforto ali, mas tá tomando coragem, tá muito legal. E estamos vendo, por enquanto, uma Cyber bem reativamente, né? Ela tá respondendo muito bem a iniciação da RRQ, mas vamos ver agora como que vai ser a Cyber tendo que tomar a frente nas próximas lutas, se eles vão conseguir fazer isso bem, né? Porque jogar para trás tá dando certo, mas agora eles com a vantagem, eles têm que fazer alguma coisa aí para poder pegar vantagem nesse objetivo que é esse Lorde agora. É, meus amigos, mais uma vez um Lorde na Terra do Amanhecer, 26 minutos com 7 segundos. E, incrivelmente, o Lorde está disposto mais pro lado da equipe da Cyber Hunters. Por enquanto, a gente viu o Tekashi por ali, tem visão, tá com muita tranquilidade. O King tentou entrar por ali para talvez pegar uma informação, acabou não sendo muito efetivo. Tá ainda o Lorde nas mãos ali, pelo menos no Covil. Fair play, fair play, talvez, não sei. Certeza. Cara, eu acredito muito que tenha sido fair play, porque a Farsa realmente estava parada. Ainda tá, né? Foi, ainda tá. O King engajou, na hora que ele viu que ele ficou parado, ele voltou. Ele poderia ter dado follow-up ali, certeza. Cara, meus parabéns pela atitude do King. Não é qualquer um, não. É uma atitude muito... Em quente, essa Melissa tem que tomar cuidado. Que isso? Replayzão? Replayzão. Pensei que já era luta já no Lorde mesmo. Replayzeira? Você tava aqui maluco já? Você ia pra metade do game, né? Ai, gente... Esse daí era um momento bom pra RRQ ter finalizado, mas mesmo assim a Cyber segurou de uma forma muito boa, né? Essa luta embaixo da torre não foi interessante, né? A gente havia falado sobre a Front que não tem aquela questão de não ter aquele início um pouco mais pesado. E aí lutar embaixo de uma torre aos 16 minutos praticamente ali já dá uma atrasada muito grande. Sim, com certeza. E assim, vamos ver como que vai ser agora, depois, né, de retornar para a partida, porque realmente a RRQ ficou numa situação complicada e tá tendo dificuldade de finalizar o jogo. Até porque agora a Cyber consegue fazer uma limpeza bem rápida. E exatamente. RCB, você acha que dá uma viradinha? Ah, claramente, né? Realmente a gente tem essa participação que a Cyber não é um time que a gente vai falar que é ruim, né? Por assim dizer, óbvio que eles estão low de tabela, mas eles ainda assim mostram muito respeito. E ainda assim, eles deixaram muita coisa, guivaram muita coisa, né? Sobre a partida contra essa RRQ agora. Mas, ainda assim, eles estão virando muito, estão mostrando que por que estão nesse mais que profissional league da MPL. Pô. Exatamente, mais uma vez o Oi abre o ultimate por ali, acabou não utilizando todo o seu recurso somente para visionar e tentar espantar o Tekashi. Mais uma vez, aplausos ao King. Aplausos ao King aí pelo fair play que teve aí durante a partida. Vamos ver como é que vai se visionar agora. O Owen, obviamente, já gastou seu recurso. Olha, o Tekashi tá por ali sendo visionado. Tem o Isol, a Boro Crazy tá por ali também. O King tá sozinho na frente do Lorde. Zoro já tem essa visão, porém o Blink tá por ali já encostado com o Siegen. O Siegen, automaticamente o Zoro chega por ali, tenta fazer a front. O Lorde tá sendo aí dominado agora até certo ponto pela RRQ, mas ainda tem muita pressão a equipe da Cyber. Pode ser ali que talvez pegue no pick-off, o Boro Crazy está posicionado, o Tekashi ali tem visão do mapa, tem visão do Zoro, tem visão do Owen até mesmo, que já tem também novamente essa ultimate para tentar somar, mas parece que guivaram o Lorde. Wave. Talvez por conta da Wave que está sendo avançada ali. Olha só, o Tekashi foi feito fora do posicionamento. O Boro Crazy está por lá. Será que vai startar? King garante o abate no Lorde. Tenta a Cyber responder à altura, mas não consegue. Ultimate mais uma vez bem posicionada pelo Owen, mas é obrigado a cancelar. Um Lorde de 27 minutos está marchando para a base da Cyber. Guivaram ali o Lorde. Agora o King, tá com um posicionamento bom, hein? Teve que gastar o ultimate da Melissa, porque achei também que fosse engajar. E agora a equipe da RRQ Akira tem tudo para vir pro GG com o Lorde de 28 minutos.
Ai, nem me fala, são 143 mil de dano a 75. Gusta vai crescendo nesse líder de dano, mas de uma forma menor até mesmo. Ainda assim, por mais que ele seja esse grande potencial de dano individual, esse dano único, a Melissa ainda assim distribui muito melhor e ela que consegue pelo menos aí realmente fazer mais dano em teamfight, por isso que essa condição tá maior pra ela. Lembrando também que esse Lorde caríssimo, família, eles estão indo pra justamente essa rota. Essa rota no meio que falta, a única T3, pra puxar mais wave ainda. Estão bem concentrados, vão trazer 2 vezes ao mesmo tempo. Pode ser o final agora? É, quem sabe agora seja a hora do fim. O Lorde ainda tá meia barra, tá quase que inteiro, mas ainda assim defende muito bem. Owen abre mais uma vez uma Well Ultimate, só foi feito por ali. Não tem punch nesse momento pra tentar defender. Não sei quem consegue o abate em cima do Arms, vem jogado, o GG tá lá. GG!